Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho falar de uma situação muito triste que tem atacado Espanha nos últimos dias, que já causou vários mortos, vários feridos. Há algumas pessoas desaparecidas que estão a ser procuradas pelas autoridades. Eu venho mostrar-vos as causas do que aconteceu e venho dar as minhas condolências a alguma pessoa desta zona que possa estar a ouvir, e lamento imenso que tudo isto se esteja a passar. Vamos ver, meus caros, o que se passou em Espanha, o que se passou em Sevilha, mais especificamente. Temos inundações devastadoras, deixam mais de 60 mortos na Espanha. Milhares de pessoas estão sem energia elétrica, enquanto cidades de Valência relatam desaparecimentos e resgates em meio ao aumento das águas e das enchentes. A Espanha está a lidar com um desastre natural sem precedentes depois de várias cheias repentinas provocadas por uma tempestade varrerem o país. Contagens oficiais relatam pelo menos 64 mortos, com muitos outros desaparecidos, enquanto o serviço de emergência luta por acessar a áreas afetadas. A tempestade em causa, uma depressão isolada de alta altitude, resultou em chuvas torrenciais que castigaram o leste e o sul de Espanha, desencadeando inundações de magnitude devastadora que destruíram comunidades, descarrilaram um comboio de alta velocidade e deixaram milhares de pessoas presas sem eletricidade ou água potável. Muitas cidades da região de Valência estão entre as mais atingidas, relatando desaparecimentos adicionais após o transbordamento do rio. Em resposta, os governos locais pediram que os moradores permanecessem em ambientes fechados e evitassem áreas baixas, pois a chuva continua e a ameaça de novas inundações persiste. Surgiram vários relatos de esforços heroicos, mas inúteis, para salvar pessoas presas no dilúvio. Um incidente particularmente trágico envolveu vizinhos numa zona de Espanha que tentaram resgatar uma senhora idosa da enchente, mas ficaram a observar impotentes enquanto ela era levada pela correnteza. Portanto, meus caros, lamento imenso para a Espanha, é o que eu posso fazer neste momento. Eu vou ver se é possível, se há alguma doação que se possa fazer para apoiar estas pessoas, se há algum link, algum GoFundMe, por exemplo, para estas zonas de Espanha mais especificamente, porque neste momento, mesmo em Portugal, estamos a assistir a isto impotentes, e é dramático ver uma situação destas num país vizinho. Aliás, nós recentemente tivemos uma situação de incêndios dramática e tivemos apoio europeu. Eu espero que a Espanha receba todo o apoio que precise, seja de França, seja mesmo de Portugal, os meios que tivermos disponíveis, que eventualmente serão poucos, mas o que se puder ajudar, eu acho bem que o governo português ajude, porque é uma situação dramática e nós também gostamos de ser ajudados na situação dos incêndios, e espero sinceramente que haja uma ajuda semelhante para a Espanha e que consigam ultrapassar este filme de terror bizarro. Uma frente fria combinada com uma atmosfera saturada resultou em mais de 300 litros por metro quadrado de chuva em apenas 8 horas em algumas áreas, de acordo com a AEMET, o Escritório Meteorológico Estadual. Algumas localidades viram níveis de chuva a chegar a 491 litros por metro quadrado, mais do que normalmente visto num ano inteiro. É para vocês terem a noção da magnitude destes estragos, é para vocês perceberem que só nestas últimas 8 horas podemos ter níveis de chuva a alcançar níveis de água que se vêem num ano inteiro. Portanto, é uma coisa completamente dramática. As inundações também criaram grandes interrupções na infraestrutura pública. As conexões ferroviárias de alta velocidade entre Valência e Madrid permanecem suspensas, enquanto várias estradas e serviços de comboios regionais estão fechados por tempo indeterminado. Só em Valência, aproximadamente 155 mil moradores ficaram sem eletricidade e muitas áreas permanecem isoladas devido a estradas danificadas. Além das operações de resgate imediata, especialistas forenses foram mobilizados para ajudar a identificação de mortos, e abrigos temporários estão a ser criados para moradores desabrigados. O rei Filipe VI de Espanha estendeu as condolências aos enlutados, descrevendo os eventos como uma tragédia de enorme escala. O rei expressou a sua dor e preocupação com a tragédia que se desenrolou especialmente em Valência, e acrescentando que ele estava tranquilo em saber que todos os meios disponíveis estão à disposição das autoridades e dos serviços de emergência. O rei disse em contacto com líderes locais, incluindo o primeiro-ministro, para coordenar os esforços em andamento e monitorizar os acontecimentos de uma base militar, dizendo que, juntamente com a rainha, gostaríamos de transmitir as nossas condolências a todas as famílias que perderam entes queridos e que em alguns casos ainda não sabem o que aconteceu com os seus parentes. Portanto, meus caros, estamos a falar de uma situação completamente complicada. Eu não me vou alongar muito mais neste vídeo, era só para deixar algumas notas, mas é importante percebermos que isto até nos pode servir de um abre-olhos a nós, até porque, nomeadamente, Carlos Moedas já foi questionado sobre a possibilidade de tragédias climáticas, ambientais,
mais, digamos assim, em Lisboa, nomeadamente cheias e outro tipo de tragédias, no qual Carlos Moedas foi questionado se tínhamos capacidade. O atual Presidente da Câmara de Lisboa diz que sim, que temos capacidade e que nos estamos a preparar de uma forma ainda melhor. No entanto, a Espanha também era um país com capacidade e as coisas acabaram nesta situação. E, portanto, que sirva de abrolhos, e se aqui ao lado for preciso alguma ajuda, que Portugal, no meu entender, que o Primeiro-Ministro permita que os meios se unam aos meios espanhóis para ajudar estas pessoas, que estas pessoas precisam de ajuda, à semelhança de nós termos precisado de ajuda na situação dos incêndios, onde tivemos uma ajuda preciosíssima tanto de França e acho que de Espanha e Itália, se não me falha a memória. Portanto, gostámos de ser ajudados na altura. Eu acho que também devemos isto à Espanha e que se tivermos alguns meios que possam contribuir para melhorar esta situação, é a altura de sermos solidários com o nosso país vizinho. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.